Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um daqueles vídeos em que desenvolvo as questões sugeridas pelos amigos. Os amigos que entram em contato comigo, comentando esses vídeos que eu faço, comentando as postagens de texto que faço, enviando para o e-mail marceloalacipaiva@gmail.com e através de outras modalidades de conversação, de interação. Acabam surgindo essas questões, tanto formuladas diretamente para que aqui sejam desenvolvidas em um vídeo, como oriundas de desenvolvimentos de conversa que pegam os fragmentos dessas conversas e transformam aqui em um tópico para ser desenvolvido. Tá bom? Aqueles que desejarem ter uma questão desenvolvida aqui por mim em um desses vídeos, por favor, entre em contato. Tá legal? Pode ser o comentário desse vídeo mesmo. Muito bem, meus amigos. Primeira questão de hoje. Uma mensagem de uma amiga. Lembro do Senhor contando as parábolas de Ramakrishna em nossas reuniões na igreja e dizendo concretamente que se os livros como o Dhammapada budista fosse traduzido como vindos de monges cristãos, seriam recebidos muito bem, dada a similaridade de conceitos. Fico então a pensar se não seria possível o Senhor continuar na igreja e permanecer melhorando o entendimento daqueles fiéis que tanto precisam dessas claridades. O Senhor não acha que se todas as mentalidades arejadas saem da igreja, ela se torna um ambiente de obscurantismo apenas? Bom, primeiramente que, assim, de fato acontecia isso, né? Nos meus anos finais na paróquia Santa Marta de Zenaide, uma paróquia da comunidade russa, no Rio de Janeiro, e depois na missão que eu pedi para a diocese criar para atender fundamentalmente os buscadores da ortodoxia brasileiros, tinha muito essa questão, né, de uma conversa com os paroquianos, com os visitantes, com os devotos, após a realização dos ofícios, que era um bate-papo, né, chamado de reunião catequética, mas que na verdade era uma reunião mais evangelística, né, que tinha como objetivo fundamental trazer o senso da espiritualidade concreta para a vida das pessoas. Não apenas e tão somente a introdução de temas catequéticos formais, mas sim de como haveria uma manifestação concreta na vida, no lidar com as coisas da vida, daquela absorção de adesão a um caminho religioso, que no caso era a Igreja Ortodoxa. Então, quando eu fazia uso dessas parábolas de Sri Ramakrishna, eram aquelas muitas passagens do Evangelho de Sri Ramakrishna que são totalmente condizentes com o espírito do Evangelho. Eu lembro muito bem de eu fazer o uso da parábola, não era uma parábola, mas era um relato, né, de um acontecimento, né, registrado no Evangelho de Sri Ramakrishna, que ele tinha dois discípulos, um assim mais ardoroso, sim, mais tempestuoso, intempestivo, e o outro mais tímido. E nos dois casos, assim, ele lidou com esses seus discípulos de modo distinto. Eles passaram por uma mesma situação. Eles estavam indo se dirigir até o ashram, onde Sri Ramakrishna vivia, até a casa onde Sri Ramakrishna morava. E no meio do caminho eles foram interpelados por pessoas que estavam criticando Sri Ramakrishna, dizendo que ele era um embusteiro, dizendo que ele era um maluco, dizendo coisas negativas. Aquele mais intempestivo reagiu querendo bater nos fulanos e os amedrontou. E ao contar isso a Sri Ramakrishna dizia para ele: não, está totalmente errado, isso é horrível, você só criou uma impressão mais negativa ainda naquelas pessoas, você não pode agir assim. E o segundo discípulo, que era de tendência muito tímida, ouviu as críticas, considerou todas elas erradas, mas não disse nada porque pensou: eu não vou me agastar com essas pessoas, isso vai prejudicar. Ao contar isso a Sri Ramakrishna disse: poxa, então eu não tenho um discípulo, né? Você ouve alguém falar mal do seu guru e você não o defende? Qual era o ponto aqui? É que eram duas orientações aparentemente contraditórias, mas que faziam bastante sentido. Por quê? Porque aquele que era muito intempestivo precisava reduzir
o seu aspecto colérico, por uma moderação dessa paixão, e aquele que era muito passivo precisava se exaltar um pouco, se levantar um pouco, para não se tornar justamente pusilânime. Esse tipo de orientação é totalmente compatível com uma interpretação saudável de um caminho cristão, por exemplo. E outras muitas passagens do Evangelho de Sri Ramakrishna que tinham essa conotação. Então eu fazia uso dessas ferramentas, por quê? Porque era o que eu tinha como material, como conteúdo, como bagagem. Essa literatura de Sri Ramakrishna e de outros era o meu background antes de me tornar cristão ortodoxo. Então muitas vezes isso era endereçado ali para as questões pastorais daquele serviço, mas de um modo que isso não era ensinar uma outra religião com uma capa de igreja ortodoxa. Então o que acontece? E quando eu dizia, por exemplo, né, que se livros, por exemplo, como o Dhammapada, né, tivessem sido substituídos ali, eu falava, né, você coloca ali Ancião Arsênio da Montanha Santa e pega os mesmos trechos, retira uma palavra ou outra ali em sânscrito e coloca, ia aparecer evidentemente um livro ortodoxo. Por quê? Porque a essência das coisas eram muito parecidas. Isso eu dizia porque isso era para que fosse tornado claro para aqueles aqueles jovens ali, aquelas pessoas da missão, sobretudo, de que a verdadeira espiritualidade não é uma questão de casca ortodoxa, budista, hindu, muçulmana, mas uma questão profundamente interior, a respeito de uma resolução maior, a respeito do lidar com esse fenômeno que é o mundo. Não é? Então, assim, esse tipo de coisa eu podia fazer naquele tempo como um cristão ortodoxo, porque eu estava também muito convicto do aspecto positivo de espiritualizar pessoas através daquele veículo, Igreja Ortodoxa. Na medida que a minha inclinação a respeito de aspectos fundamentais da teologia ortodoxa se modificaram, ainda que eu acho perfeitamente possível que uma pessoa seja verdadeiramente espiritual e seja cristã ortodoxa, não ia fazer sentido eu continuar na Igreja Ortodoxa não tendo mais afinidade com aquela tradição. Então, assim, enquanto eu tinha afinidade com aquela tradição, fazia sentido eu estar ali, tentando ser um transmissor de espiritualidade através também daquelas formulações. Então, assim, foi bom enquanto durou, mas eu não acho que seja possível estender isso depois de que eu modifiquei paradigmas muito importantes a respeito do ponto de vista da fé cristã. Então, assim, eu sei que existem pessoas que pensam exatamente como eu, que estão inseridas nas igrejas. Sobretudo, assim, eu conheço muitos amigos católicos, né? Que têm ideias muito parecidas com as minhas e que são totalmente inseridos dentro da tradição católica. E fazem o melhor para as pessoas através daquela tradição. Eles podem fazer isso sem grandes contradições dentro deles mesmos, porque acham que estão utilizando desse veículo, Igreja Católica, no caso, a Igreja Ortodoxa, uma outra igreja cristã. Conheço também amigos evangélicos que têm, né, paradigmas parecidos e que tentam, né, atuar em espiritualidade dentro daquele veículo e fazem isso porque estão confortáveis dentro desta conciliação. Eu não conseguiria mais fazer isso na Igreja Ortodoxa porque eu acho que o meu modo de pensar foi muito distante de qualquer adaptação ortodoxa. Isso não significa dizer, novamente, que eu não acho possível que alguém seja verdadeiramente santo estando dentro da Igreja Ortodoxa. Pode ser sim, perfeitamente. Mas a gente precisa ser muito honesto, né, com as nossas convicções e tudo mais. Então, seria muito difícil eu ser um genuíno trabalhador da seara cristã ortodoxa e ao mesmo tempo ser fiel às minhas convicções. O que aconteceria é que alguma das coisas seriam, de certa maneira, traídas. Ou as minhas convicções, ou a própria transmissão do cristianismo ortodoxo de minha parte. Ok? Muito bem.
Então, assim, só para fechar, né? A questão é pessoas, mentalidades arejadas acabam saindo da igreja. Num veículo como a igreja ortodoxa, sobretudo na igreja ortodoxa russa, é muito difícil você ter uma mentalidade arejada e permanecer ali muito ativo. Por quê? Porque a igreja ortodoxa, ela de fato, por não ter tido uma grande transformação, né? Pastoral, inclusive, e por ter assim muita dificuldade de dialogar, de ver o outro, de comparar, é muito difícil você ser uma pessoa de mentalidade arejada e ser um ortodoxo ativo. Os ortodoxos têm uma tendência a ter uma mentalidade um pouco mais tacanho mesmo. Eu lembro, né? Eu já dei esse exemplo aqui do caso do bispo que era radicado na Inglaterra, né? O bispo Antônio Bloom, né? O metropolita da diocese de Sourossa, diocese britânica ali, né? E ele era um homem, né, muito aberto, muito disposto a compreender as coisas para além ali do seu cercadinho. E ele era um conhecedor dos Upanishads e gostava muito dos Upanishads e via, evidentemente, luz espiritual ali nos Upanishads, ainda que ele fosse um bispo da Igreja Ortodoxa. Certa vez ele conversando com um teólogo da Igreja Ortodoxa, um erudito, conhecimento dos Santos Padres, e esse homem dizia que fora do cristianismo não era possível existir luz espiritual. E o metropolita Antônio achava aquilo evidentemente falho, mas queria testar esse entendimento por parte do teólogo, e aí ele fez uma brincadeira. Ele pegou uma série de ditos dos Upanishads, variados Upanishads, e colocou em sentenças assim, e mostrou para esse teólogo e disse: Olha, isso aqui são ditos dos Santos Padres, mas eu não reconheço a autoria. O senhor com seu conhecimento da mente dos Santos Padres, poderia me dar uma orientação aqui de indicação desses ditos aqui, da autoria deles? E aquele homem, aquele teólogo, pegou os ditos dos Upanishads, a parte esotérica dos Vedas, e passou a identificar sentenças. Ó, isso aqui é do Santo Padre tal, isso aqui é de São João Crisóstomo, isso aqui é de São Basílio Grande, isso aqui é de São Gregório de Nissa, isso aqui tem todo o jeito de ser de Santo Ambrósio. E aí o metropolita disse para ele: Ah, tá, ok, legal. Só que eu tenho que dizer a você que esses ditos, na verdade, são dos Upanishads hindus, os Upanishads vedânticos. E aí aquele teólogo ficou muito constrangido e disse: Eu terei que pensar muito seriamente sobre isso. Porque ele tinha visto ali, naqueles ditos dos Upanishads, a mesma doutrina dos Santos Padres. É muito difícil você ter essa mentalidade aberta dentro da Igreja Ortodoxa. Não é uma religião que favoreça muito isso. Que a tendência do cristianismo é ser muito exclusivista. Porque tem uma visão muito linear das coisas. Então Jesus veio para erradicar o erro do mundo e você tem que estar vinculado a ele através da igreja. Então as outras alternativas, elas parecem assim muito a priori erradas, não é? A priori erradas. Esse é o ponto, que é difícil, né? Muito bem. Segunda questão. Por qual razão aquela missão para brasileiros da Igreja Russa que foi criada, o senhor não foi ordenado presbítero para ela? O rapaz que foi feito presbítero para servir naquela missão não era nem diácono e logo foi ordenado. Não seria mais natural o diácono, o senhor, ser ordenado presbítero e aquele rapaz que era acólito ser ordenado diácono? Bom, faz bastante tempo já essas coisas. Muito bem. Naquele ano ali de 2014, quando eu formalmente, né, formulei um pedido para a Diocese da Igreja Russa para a criação de uma missão, então eu pedi isso ao vigário na época, diocesano, para que ele levasse seu bispo na época, com o apoio do pároco da igreja na qual eu servia, que disse: não, é legal porque a comunidade de brasileiros cresce e a comunidade russa também quer ter as suas coisas russas.
Isso foi levado ao bispo, na época, o bispo Leônidas, que não é o Leônidas atual, é o Leônidas anterior. E o que acontece? Eu me fui orientado que a igreja até considerava a possibilidade viável, só que ela não tinha nenhuma possibilidade de ajudar economicamente. E aí eu pensei que, evidentemente, eu já sabia daquilo e disse que tudo bem, ficaria tudo por conta dos recursos dos fundadores da missão. E aí o que acontece? Eu poderia sim ter perdido para ser ordenado presbítero, e muito certamente teria sido ordenado presbítero para seguir com aquela missão, porque já estava ali há anos como diácono e tudo mais, e toda a ideia da missão, se fosse validada, em virtude do meu entusiasmo ali, que tinha né, ascendência sobre pessoas que buscavam a igreja, sobretudo jovens e tudo mais, né, aquele movimento de catecúmenos, tudo era voltado ali com o meu trabalho, com mais nenhuma outra pessoa. Então, o que acontece? Seria perfeitamente possível. O caso é que, sozinho, eu teria muita dificuldade para começar a missão. Por quê? Porque eu tinha uma ideia muito equivocada, hoje eu percebo isso, de que a missão precisava ter uma estrutura o suficientemente robusta para chamar a atenção de brasileiros que não iriam muito facilmente aderir a uma missãozinha numa salinha de um apartamento com uma mesa, com um ícone e com alguém com felônio ou com incenso. Eu, conhecendo a natureza do buscador da Igreja Ortodoxa, sabia que era muito materialista, muito vinculado à exterioridade. Eu pensei assim: se nós não conseguirmos criar uma capelinha bonitinha, com cara de igreja, vai ser difícil arrastar essas pessoas para uma missão para brasileiros. Porque os brasileiros mesmo são muito fetichistas. Então, assim, eu não teria condições de sustentar sozinho, pelo menos de início, um imóvel alugado grande o suficiente que tivesse essa ornamentação. Então eu precisava de parceiros. Logo de início, então o rapaz que era acólito da missão e uma brasileira que fazia parte da missão se mostraram interessados, mas logo essa brasileira deu para trás, disse que não podia assumir o compromisso e tudo mais, até porque ia arrumar problemas em casa, a filha que no passado tinha participado de uma igreja da Polônia, né, de brasileiros, tinha uma ojeriza a ideia de igreja para brasileiros. Então ela falou: não, não vou poder te ajudar, porque isso vai me causar problemas. E esse rapaz, o acólito, ele queria ser ordenado sacerdote. Então ele fazia um curso à distância na igreja, lá nos Estados Unidos, um seminário à distância, de vez em quando ia, ficava um tempo lá e voltava. Mas o que acontece? Ele não tinha muitas perspectivas de ordenação, porque a igreja no Brasil tem poucas paróquias e todas elas voltadas às comunidades russas, né? Naquele momento, pelo menos era assim. E os russos, as paróquias russas, querem sacerdotes russos, não querem sacerdotes brasileiros. Então, dificilmente a igreja ordenaria alguém para ser um segundo padre de algum lugar e tudo mais. E ele ficava assim ao mesmo tempo. E não tinha nenhuma inclinação missionária. Não queria nada disso de missionário, de fazer para brasileiro, de pregar, de evangelizar. Nada. Ele queria celebrar o ofício. Ao mesmo tempo, uma pessoa muito tímida, de temperamento assim, muito fechado, muito pouco expansivo. Até com certa dificuldade de lidar com pessoas e tudo mais. Timidez, né? E aí aquilo era complicado. Por quê? Porque eu percebia que se ele não ia comprar a ideia para ser um diácono de uma paróquia qual que fosse presbítero. Eu cheguei a sugerir isso, mas percebia falta de entusiasmo, tinha muita dificuldade também com a esposa que não queria essa coisa, que queria ficar na igreja russa mesmo, convencional como era. E aí então houve essa formulação: não, olha, talvez seja a oportunidade que você tem de ser ordenado presbítero. E ele ali, naquele momento, já vislumbrou, não é, a ideia de ficar um tempinho ali com aquela missão e depois acabar com a missão e seguir para uma paróquia, para ser um segundo padre, mesmo já teria sido ordenado. Então aconteceu isso. Nós dividiríamos os custos da fundação daquela missão. Então alugamos uma casa, metade do valor ficava comigo, a outra metade ficava com ele. E aí, em um dado momento, a outra metade, que era dele, ficava entre ele e aqueles que aderissem à missão, os paroquianos.
Então foram por uma questão de praticidade, de logística, não é? E acabou ocasionando isso. Eu também estava assim, não é que eu não quisesse ser presbítero, não é isso, mas estava muito confortável na minha situação ali de diácono. Era uma coisa que eu conhecia, sabia fazer, gostava da atuação como diácono. E para mim seria muito bom ter uma outra pessoa também que tivesse responsabilidades também litúrgicas, que também pudesse, né, pensar nas coisas no modo prático de se fazer a coisa ali. Então, e a gente na época tinha um entendimento de que poderíamos fazer uma coisa junto, assim, de um modo fraterno e tudo mais. Eu pelo menos entendia, né, que não haveria, né, nenhuma dificuldade em seguir com aquele projeto, embora sempre soubesse que aquele rapaz não era muito vocacionado para a questão missionária. Aquilo foi uma forçação de barra muito grande minha, eu forcei muito a situação, né? Aquilo era uma ideia minha, um desejo meu de fazer uma missão. Ninguém tinha interesse nisso. Ninguém queria, ninguém estava muito interessado. Tanto é que acabou muito facilmente. Por quê? Porque as pessoas não tinham interesse. Então, assim, hoje eu percebo o quanto eu forcei a situação no sentido de criar uma necessidade que era minha. De falar mais de evangelho, de falar mais aos brasileiros, criar uma igreja menos fetichista, menos étnica e tudo mais. Só que a mentalidade das pessoas que buscam esse tipo de religião como a igreja ortodoxa é fetichista, é superficial, é exterior, de modo geral, ok? De modo geral. As pessoas são voltadas para isso mesmo. Então, eu é que deveria ter pescado isso ali em 2013, quando o presbítero falou para mim assim, não vai ter missão nenhuma não, porque essa igreja é para russo mesmo. Então, quando ele me falou isso, eu deveria ter pegado meu boné e ido para minha casa. Teria sido muito mais tranquilo. Mas as coisas não são assim. A gente precisa passar pelas experiências, a gente precisa ter as vivências. Não é aquela coisa, você tem os desejos vão prendendo você ao mundo. Então é bom que às vezes você realize os desejos para esgotar aquela experiência e saber assim, beleza, foi feito, é isso. Foi isso que aconteceu comigo. Muito bem. Outra questão. De acordo com a perspectiva do Vedanta, nós não somos esses corpos e essas mentes. Não somos esses fulanos e ciclanos aqui. Nesse sentido, não é então sem cabimento os identitarismos, como do movimento LGBTQIA+, do feminismo, do movimento negro, que caracterizam essas identidades transitórias como identidade suprema dos indivíduos? Não seria mais lógico, de acordo com uma perspectiva vedântica, o abandono dessas bandeiras por serem divisivas e ressaltarem uma característica transitória como sendo muito importante? Bom, nós não somos esses corpos, não somos essas mentes, não somos esse fulano, não somos essa ciclana, mas ainda assim, né, eu tomo banho, eu escovo o dente, eu tomo vacina, né? Eu olho para o sinal de trânsito quando atravesso a rua, eu assino o meu nome, não é verdade? Eu pago o condomínio do apartamento, a conta de luz. Eu não aceito que as pessoas simplesmente entrem na minha casa e tomem a minha casa. Eu tenho um nome, você tem o seu, a gente conversa. Então, assim, existe um universo empírico no qual nós somos inseridos aqui como corpo, como mente, como nomes, ainda que subjacente a tudo isso exista algo que transcende a tudo isso, que é a nossa verdadeira natureza. Então, são coisas diferentes, né? Assim, são coisas conciliadas e ao mesmo tempo diferentes. Nós percebemos o ponto de vista além do corpo e da mente e estamos inseridos em um mundo de corpo e mente e criaturas. Não é? Então, assim, esta ideia. Porque eu tenho uma perspectiva vedântica, porque eu tenho uma perspectiva advaita, porque eu tenho uma perspectiva a respeito do Atman e de Brahman, eu então não vou ter nenhuma vinculação com as coisas concretas desse mundo, é estúpido. Não, nós estudamos, nós nos preparamos, não é? Nós trabalhamos por uma sociedade mais justa, melhor, mais saudável. Por quê? Porque existe esse universo empírico também.
Não é? Existe esse universo empírico. Eu preciso melhorar a qualidade da minha mente. Eu preciso melhorar a qualidade do meu corpo. Eu preciso, então, melhorar a qualidade do corpo social, no lugar onde nós vivemos e convivemos. Para que ele se torne mais justo, mais fraterno, e nisso permita até que tenhamos mais tranquilidade para meditar a respeito de si mesmo. Então, essas coisas, né? Os identitarismos, o movimento LGBTQIA+. O que é o movimento LGBTQIA+. É um movimento para garantir os direitos humanos. Para que as pessoas que sejam de uma orientação X ou Y, de uma identidade X ou Y, não tenham medo de existir. Então, não tem a ver com uma identidade transitória sendo confundida aqui. É reconhecimento da identidade transitória, mas respeito a esta jornada. É direitos humanos, quando se fala do direito das minorias e direito de pessoas que estão sendo perseguidas, estão sendo oprimidas porque tem uma sexualidade X, tem uma religiosidade X, tem uma cor da pele X, tem uma cultura X. Então nós precisamos, não é, preservar os direitos humanos. Feminismo. O que é o feminismo? As mulheres são tratadas como seres humanos de segunda categoria. Isso é errado. É preciso superar isso. As mulheres são violentadas, são abusadas. E isso é tido como parte da cultura, como nenhum problema. Então nós precisamos superar isso. O que isso tem a ver com a identificação do Atman? Só você pensar. Se você pensa assim, então deixe de comer. Deixe de se vestir. Isso seria totalmente equivocado. Questão do Bhagavad Gita, novamente aqui. Arjuna se viu como espiritual, não quero lutar. Vou sentar aqui, eles que lutem. Krishna diz covardia, pusilanimidade, confusão, hipocrisia. Você não está sendo espiritual, você está sendo covarde. Você precisa lutar como guerreiro que é, lutando pelo lado correto das coisas, fazendo a sua parte e deixando que o jogo todo é por conta de Deus. Faz a sua parte. Então, neste mundo, nós nos envolvemos com as questões sociais, não porque nós venhamos a mudar o mundo. Não, nós somos passageiros transitórios, daqui a pouco todos nós estamos desaparecidos desse mundo. Nenhum de nós fica para semente, tudo isso é verdade, o mundo continua. Não é? Nós não conseguimos salvar o mundo, mas nós atuamos no mundo como luz. Não é? Então essa perspectiva não é contraditória. Não é contraditória, não. Os movimentos identitários, eles são muito exaltados, por quê? Porque falta humanismo. Porque falta respeito aos direitos humanos básicos. Se você tem uma realidade onde as mulheres não são abusadas, a questão do feminismo vai ser reduzida. O problema é que as mulheres são muito abusadas. Abusam muito delas. Elas são muito suprimidas na sua humanidade. Né? As mulheres ganham salários piores quando fazem as mesmas funções. Elas são abusadas, né, sexualmente, o tempo todo, desrespeitadas constantemente, não é? Maltratadas de muitas maneiras ao longo dos séculos em todas as culturas. Então, nesse sentido, precisa existir uma resistência a isso. No momento que esses abusos forem mitigados, diminuídos, eliminados, a questão identitária do feminismo vai se tornar menos candente. Mas não por quê? Porque se tornou desnecessário a luta pelo correto. Mas é porque os abusos se reduziram. E é assim com todo o resto das questões. Não é? O movimento negro não existe nas sociedades ocidentais em que houve o estabelecimento do regime de escravidão de pessoas advindas do continente africano. Pessoas negras durante séculos e séculos. A do Brasil, mais de 300 anos, você teve aqui um regime em que pessoas escravizadas vindas da África, né, foram mantidas aqui. Acabou a escravidão, o que aconteceu? Nenhuma medida compensatória, nenhuma medida que restabelecesse algum tipo de restituição de direitos. Que temos em escala que a população dos descendentes dos escravizados sofre com aspectos de depreciação dos seus direitos. Isso também na cultura. Então, enquanto existir esse aspecto que se manifesta
no preconceito, né, no racismo estrutural, é preciso existir um movimento de consciência dos negros. Para que o quê? Para que os seus direitos humanos sejam defendidos. Então isso não tem nenhuma contradição com a percepção do Atman. Ok? Muito bem. Outra questão. Tá bom. Recentemente, a República da Argentina criou uma lei que flexibilizou o aborto. E isso foi visto como uma guinada progressista dos argentinos. Agora, ainda mais recentemente, a Suprema Corte dos Estados Unidos reduziu a flexibilização da prática do aborto. E isso foi visto como uma orientação conservadora. Como observar esse tema do ponto de vista do Vedanta? É progresso a flexibilização do aborto? Muito bem. Quando falamos aqui a questão do aborto, né, o tema sempre passa pela questão do direito das mulheres a respeito, né, do tema da reprodução. O que acontece? Compreende-se que muitas vezes as mulheres são submetidas a certas situações, né, como, por exemplo, o abuso sexual que leva a uma gravidez. E que as mulheres, então, deveriam ter o direito, nesse caso, de realizar o aborto, porque foram vítimas de uma violência. Existem aqueles outros casos que acreditam que a mulher tem o direito em si de, em um dado momento, interromper a gravidez porque o corpo é dela. Existem aqueles outros casos de perigo, de risco de morte da mulher que é gestante. Não é? Os casos também de crianças que sabemos que não vão viver, que poderiam ser abortadas antes, para não ter todo o período da gestação inútil, digamos assim. Então existe todo esse caso, né? Se a mulher tem o direito porque o corpo é dela. Então existe também a percepção de que o corpo é dela, mas existe um outro corpo, de um outro indivíduo ali. Então qual é o meio do caminho aí? Qual é os limites, os parâmetros para definir esses limites? No Brasil, por exemplo, nós temos uma lei que garante a mulher que foi estuprada, a mulher com risco de morte na gestação e aos casos de anencefalia, a possibilidade do aborto até um determinado período. A lei brasileira eu considero muito acertada, porque ela fica justamente no meio termo. Ela não flexibiliza o aborto para simplesmente o desejo frívolo de interromper a gravidez, porque eu acho que eu não tenho vocação para ser mãe, e ao mesmo tempo, em casos absolutamente dramáticos, como o risco da morte da mãe, a possibilidade, ou a questão do estupro, né, de uma violência que a mulher sofreu e tudo mais, a possibilidade do aborto. Ainda que em todos esses casos nós tenhamos que ter consciência, uma vida será abdicada. O dramático da situação leva ao legislador a compreender que o mal menor, em certos casos, é o aborto. Em certos casos apenas, não em todos os casos. O que aconteceu nos Estados Unidos? Os Estados Unidos era muito mais flexível em relação a isso. Era uma questão mesmo de ideia da mulher, independente de estupro, independente de risco de morte da mãe, ela entende que não quer ser mãe, então até um determinado período, eu não sei exatamente determinar quanto, ela poderia realizar. Esse direito absoluto foi retirado pela decisão da Suprema Corte nos Estados Unidos. Em virtude do quê? De uma inclinação mais conservadora, definitivamente, da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, assim, um mecanismo nos Estados Unidos e outros países é que o chefe de Estado eleja os ministros da Suprema Corte, que são as Supremas Cortes, aqueles órgãos, né, o nosso STF aqui, que é o responsável por julgar a constitucionalidade das leis. Cachorrinho latino, vocês sabem que eu tenho um animalzinho aqui, não é? Enfim. Vou tentar pará-lo. Muito bem. Pequena Malane se manifestando, não é? Reclamando com o vizinho que está abrindo o portão do elevador. Não é? Veja como é a questão da sensibilidade dos animais. Quieta aí, né, Malane? Pode ser? Muito bem. Então, a Suprema Corte, né, nos Estados Unidos, os juízes da corte são, então, eleitos por um presidente. Então, quando você tem um presidente de uma tendência mais conservadora, ele vai, muito provavelmente, colocar juízes de tendência mais conservadora.
E um presidente de tendência mais progressista vai colocar juízes de tendência mais progressista. Acontece que os juízes duram bastante tempo no cargo, não é? Então, isso acaba caracterizando, né, um viés da corte. Nos Estados Unidos, então, o ex-presidente Donald Trump colocou os juízes ali mais conservadores que acabaram, então, fazendo essa inclinação, retirando, né, essa possibilidade do direito, não é, sem freios para o aborto. E na Argentina aconteceu justamente o contrário. O caminho foi de permitir o aborto, sobretudo que na Argentina o aborto não era permitido nem em casos de estupro e coisas assim. Então o que acontece nisso? Eu acredito que o Brasil, por exemplo, estabeleça um meio termo muito interessante, que é entender a complexidade desse assunto. O assunto tem sua complexidade. Uma mulher que foi estuprada passa por uma violência trágica e é preciso compreender isso. É preciso compreender que existem aquelas mulheres que não terão a condição psicológica de lidar com aquela gravidez. Ainda que seja nisso a interrupção, sim, de uma vida, a vida do bebê que está ali na barriga, de um outro ser humano. Eu preciso dizer isso muito claramente. Mas o trágico dessa situação nos leva a considerar esta possibilidade. Assim como a questão do risco da mãe morrer. Olha só um exemplo. A Igreja Ortodoxa Russa, que é uma organização muito conservadora e contra o aborto, naturalmente, ela estabeleceu nos anos 2000 ali um documento, uma tentativa de diálogo com a sociedade e tudo mais. E entre os assuntos era a questão do aborto. E ela, a Igreja Ortodoxa Russa, veja bem, dizia que nos casos de risco de morte da mãe, o aborto poderia ser considerado. O que ela está fazendo aqui? Uma mensuração. Ela está olhando duas vidas aqui. A mãe e o bebê na barriga da mãe. São duas vidas humanas, mas ela está dizendo, nesse caso aqui, tragicamente, nós optamos por um mal menor. Esse tipo de flexibilização do entendimento é necessário para a vida. Então eu acho que é progressista liberar o aborto? Não. É saudável que tenhamos um olhar de cada caso a um caso. Eu acredito que o aborto, pura e simplesmente, né, a mulher teve uma relação sexual consensual. E disso acabou derivando uma gestação. E ela diz assim, mas eu não estava a fim de ter filhos. Eu acho isso muito frívolo. Precisamos considerar também o peso da vida humana que está ali. Então, assim, se você tem relações sexuais consensuais, uma das consequências possíveis é a geração de uma outra vida. É preciso ter essa consciência. Por isso que adultos devem ter relações sexuais, não crianças, não é verdade? Então, assim, eu considero esse ponto importante. Aqui. Esse aspecto importante. Mas existem os casos muito dramáticos que precisam ser também considerados. Então, no caso do Brasil, por exemplo, existe uma lei que garante que a mulher que foi estuprada tem o direito à realização do aborto legal. Essa lei tem que ser cumprida. Evidentemente que se uma mulher que foi estuprada... Eu conheço um caso, por exemplo, né? Um caso muito dramático. Já aconteceu há muito tempo atrás, há muitos anos mesmo. Uma mulher e um homem, eles eram amigos, eles não eram namorados, ok? E eles eram estudantes juntos de uma faculdade e acabou acontecendo com um trágico dia. Eles foram surpreendidos por um grupo de criminosos que os abordaram. Esse homem foi rendido e essa mulher foi violentada por três dos criminosos. Desse estupro horroroso, como todo estupro é, evidentemente, esse ato horroroso, acabou resultando então que ela ficou grávida e ela não queria de jeito nenhum realizar o aborto. Esse rapaz, o amigo dela, que foi rendido com armas, ele se sentiu na responsabilidade de assumir a paternidade daquele filho, para ajudar aquela moça, aquela sua amiga, a não ficar sozinha naquela situação difícil. A criança nasceu e tudo mais, cresceu, e hoje é uma mulher adulta, uns 30 e poucos anos, e alegria naquele casal. Essa situação trágica e a reação deles, absolutamente santa, extraordinária, olha, não eram pessoas assim, exacerbadamente religiosas, não, mas eram pessoas assim, com uma consciência muito clara de que daquela tragédia toda, aquela vida seria uma possibilidade de alguma coisa boa,
tiveram um comportamento que para mim, uma percepção que para mim é a mais luminosa, a mais bonita, a mais positiva, a mais recomendável. Do ponto de vista vedântico, seria a reação mais correta. Mas é difícil, é impossível. Não, eu não acho justo você impor a todas as pessoas esse tipo de elevação. Nem todas as pessoas podem reagir assim, realizar assim. O que eles realizaram, tanto a mulher quanto o homem, foi muito grande, foi muito luminoso, muito sábio, muito bonito. Mas a lei precisa considerar um ponto de vista mais médio, onde muitas pessoas vão, diante de uma violência atroz como essa, não ter caixa para segurar a onda. Entendeu? Muito bem, meus amigos. Muitas outras questões aqui para responder, mas eu acabei me estendendo um pouco. Então, na próxima eu volto com as questões, tá bom? Eu peço desculpas aí pelo número reduzido de temas abordados, mas acho que ganhamos também com um pouco mais de desenvolvimento. Tá bom, meus amigos? Espero que vocês estejam gostando. Enviem questões, façam comentários e continuamos aqui nessa interação. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo. E tchau, malandro, para as pessoas. Tem alguma coisa a dizer? Não. Tchau, pessoal.